A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz. Que Deus abençoe toda a sua vida, seu ministério, toda a sua família, a sua história de uma maneira grandiosa, de uma maneira linda e bela, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se já é inscrito no canal, então deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, em nome de Jesus, e vamos para mais uma palavra para a glória de Deus. O tema de hoje é este aí, ó. Como interpretar a Bíblia. Como interpretar a Bíblia Sagrada. Amém? Várias e várias pessoas perguntam: como que eu posso interpretar a Bíblia? Eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Eu até tento entender, mas eu não entendo. O que está errado? Será que eu estou errado? Será que precisa fazer 40 dias de jejum para entender a Bíblia? Será que precisa fazer cursos e mais cursos teológicos para entender a Bíblia? Será? Que livro é esse? Como que eu interpreto esse livro? Pois é, então são essas indagações que serão bem esclarecidas para a sua vida em nome de Jesus. Eu espero que você seja abençoado, porque é para isso esse canal, para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então vamos para o primeiro item de como interpretar a Bíblia Sagrada. Amém? Existe o principal meio de interpretação bíblica. O principal meio de interpretar a Bíblia Sagrada é o orali e labutari. Orali et labutari. Ou seja, orar e estudar. Orali é orar, labutari é estudar. Ou seja, você tem que orar muito e você tem que estudar muito. Amém? Então, esse aí é o principal meio, orale et labutare. Tem que ir por esse meio aí, ó. Orale et labutare, estudar e orar. Orar e estudar. Amém? Mas, Rafael, por que orar? Por que orar? Antes de começar ali a ler a Bíblia, por que orar? Porque a Bíblia é um livro divino. Porque a Bíblia foi Deus que escreveu, amém? Precisamos da luz do Espírito Santo de Deus para interpretar ela. A gente precisa dessa luz, amém? A gente precisa desse discernimento para interpretá-la, amém? Nós precisamos orar, porque a Bíblia, ela não é qualquer livro, não. É por isso que nós precisamos orar, amém? Orale et labutare. E por que estudar? Estudar porque a Bíblia, ela tem gramática. A Bíblia foi escrita com letras. A Bíblia, ela não foi escrito com outra coisa a não ser uma coisa, algo humano. Amém? A Bíblia, ela é humana, ela tem uma história, porque a Bíblia, ela tem gramática. Amém? É por isso que tem que estudar. É por isso que tem que estudar. O povo da reforma, ele era essa maneira. Sabia disso? Orale et labutare. Eles usavam essa maneira para interpretar aí a Bíblia Sagrada. E agora tem o seguinte, tem algo que é importante também. Você aprendeu aí que orale et labutare. Para entender a Bíblia você tem que orar e estudar ela. Ora muito, ora muito, ora muito, mas quando você for estudar, estuda ela. Estuda, mas estuda mesmo. Pega ali um dicionário, pega livros que falam acerca do assunto, estuda a Bíblia. Pega uma lupa e pesquisa, estuda bastante para você entender. Porque não adianta só você orar, não. Se você somente orar, você vai ser uma pessoa mística, um crente místico. Amém? Místico e vai não vai obter o verdadeiro êxito. E também, só se você estudar, você vai ser um teólogo seco, um crítico, um teólogo murcho.
O certo é ortodoxia e piedade. Ortodoxia e piedade. Tem que ter os dois. Tem que ter aí esse equilíbrio. O orale et labutare. Ortodoxia e piedade. Esse aí é o primeiro princípio de interpretação da Bíblia Sagrada. Orar e labutar. Orar e estudar. Segundo item. Eu preciso saber qual é o tema da Bíblia Sagrada. Eu preciso saber qual é o enredo da Bíblia. Amém. Então, o tema da Bíblia Sagrada é esse aqui, ó. A história da redenção. Se você está anotando, anota. A história da redenção. Esse é o tema da Bíblia, é o enredo da Bíblia. É Deus fazendo uma obra na raça humana através de Cristo, através de Jesus Cristo. Esse é o enredo, esse é o tema, esse é o tema da Bíblia Sagrada, o tema central. De Gênesis a Apocalipse é isso que a Bíblia fala, é sobre isso que a Bíblia fala. Esse é o enredo, esse é o tema dos temas, o tema dos temas. Deus fazendo uma obra na raça humana através de Jesus Cristo, um Deus maravilhoso, que mostra ali o seu amor, entregando o seu filho para ser crucificado por amor do ser humano. Esse é o enredo, o tema da Bíblia Sagrada. Terceiro item, a Bíblia é o seu melhor intérprete. Ou seja, a Bíblia ela é o melhor intérprete dela mesma. Porque várias pessoas pensam que existe um homem que é o melhor intérprete da Bíblia. Pensa que é o homem que é. Pensa que é outra coisa a não ser a Bíblia mesmo. Mas não. A Bíblia ela é o seu melhor intérprete. O que quer dizer isso, Rafael? Já te explico. Quer dizer isso aqui, ó. Textos mais fáceis interpretam textos mais difíceis. Repito. Textos mais fáceis interpretam textos mais difíceis. Ou seja, se você não achar... ou seja, você sempre vai achar resposta para algo que você não entendeu em outro lugar da Bíblia Sagrada, em outro texto, em outro versículo, em outro livro. Você sempre vai achar, porque a Bíblia ela é o melhor intérprete dela mesma. Ela é o melhor intérprete. O melhor intérprete. Então, textos mais fáceis interpretam textos mais difíceis. O Antigo Testamento ele é interpretado à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é interpretado à luz do Novo Testamento. Eu interpreto o Antigo Testamento à luz da encarnação do Verbo que é Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento ele é interpretado à luz de Cristo, à luz do Verbo que se fez carne, à luz do Novo Testamento, à luz da encarnação do Verbo, que é Cristo, amém? Então ele é interpretado dessa forma. Como que eu interpreto o Antigo Testamento? À luz do Novo Testamento, amém? É assim que interpreta o Antigo Testamento, amém? Um grande exemplo disso é que as leis cerimoniais elas apontam para as leis morais do Novo Testamento. As leis cerimoniais elas apontam para as leis morais que é ali do Novo Testamento. A ordem levítica agora é uma ordem segundo Melquisedeque. Aquela ordem lá levítica e tudo mais, as ordenanças, agora é uma ordem segundo Melquisedeque. Você vai ver isso lá em Hebreus. Glória a Deus. Então vamos para o próximo item. O próximo item é esse aqui, ó. O texto quer dizer, isso aqui é importante, o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Várias e várias pessoas se equivocam em relação a isso, porque elas querem dar um outro sentido para uma passagem, dar um outro sentido diferente para um texto. Amém?
ela quer dar outro sentido, mas o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Se está escrito lá em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo, é isso que o autor quis dizer. O autor quis dizer que não há reencarnação, não existe isso. Não existe. Morreu, agora é juízo final. É juízo. Não existe outra coisa. Depois que morreu, é só o juízo final. Só o juízo final. Quando a Bíblia Sagrada diz lá, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus está falando ali. Então, o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Mas como que eu não me equivoco em relação a isso, Rafael? Lendo os versículos anteriores e lendo os versículos posteriores. Um grande exemplo é em Filipenses, que diz, lá no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa, ela usa uma exegese ridícula, murcha, e ela interpreta. O que ela fala? Ela fala que ela pode fazer tudo, que ela pode roubar, que ela pode matar, que ela pode se prostituir, que ela pode fazer o que ela quiser fazer. Todavia, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Paulo está falando das situações, das lutas que ele passa na vida dele, E você vai ver, lendo esse versículo, você vai interpretar esse versículo à luz dos versículos anteriores e posteriores, ou seja, à luz do contexto. Nunca arranque um texto do contexto dele, porque texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Escreve isso que é importante. Texto fora do contexto, versículo fora do contexto é pretexto para a heresia. É por isso que existe várias heresias, vários pensamentos equivocados em relação à Bíblia, porque as pessoas não querem saber do contexto. Ela só quer ler o versículo e isso está errado. Tem que ler o contexto, tem que saber da história completa. É assim que se interpreta a Bíblia. Então leia. Não, a Bíblia não é um livro de você ficar lendo só versículo por versículo. Não existe isso. A Bíblia não é um livro para ser lido. Escreve isso, que isso é importante, crente. A Bíblia não é um livro para ser lido. Ela é um livro para ser estudado. Escreve isso. É por isso que as pessoas não entendem a Bíblia. Elas não querem estudar. Elas só querem abrir e ter ali na casa delas a caixinha de promessa. Cada dia ela arranca um versículo. Isso não é estudar a Bíblia. Você tem que saber as Escrituras Sagradas, se aprofundar no conhecimento da Bíblia Sagrada. É assim que se interpreta o texto, o livro sagrado. Conhecendo ele, se relacionando com ele, tendo intimidade com a Bíblia Sagrada, lendo, estudando. Tem que estudar para entender. E por último, o sentido natural o sentido natural tem que ser preferido ao sentido figurado. Ou seja, tem pessoa que pega a Bíblia e tudo para ela é figurado. Tudo para ela é figurado. Ela olha para a interpretação, ela olha para o sonho de Nabucodonosor e fala que a cabeça da estátua de ouro, ela representa algo que não é o que representa que Daniel fala que é. Aquela cabeça, ela representa biblicamente o que Daniel disse que representa. Mas várias pessoas vai e fala que representa outra coisa. Fala que representa outra coisa a não ser o que realmente representa. E isso é em várias passagens, vários episódios bíblicos. E isso não é real. Então, o sentido natural, ele tem que ser preferido ao sentido figurado. O sentido natural, literal, ele tem que ser preferido ao figurado. A não ser que
Tem algumas exceções. Uma das exceções é quando Jesus diz: eu sou a porta. Aí sim é um sentido figurado, porque é um sentido figurado. O Jesus não é uma porta, ele é um sentido figurado. Ele usou ali um sentido figurado. Eu sou a porta. Jesus quer dizer que ele é o único caminho que leva a Deus. Amém? Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, isso é papo para boi dormir. Não existe isso. Isso é antibíblico, não existe. É só Jesus que leva até Deus. Em Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E isso exclui todas as espécies de coisas que eles falam aí que levam até Deus. É tudo mentira. Nada a não ser Cristo leva até Deus. Só Cristo leva até Deus. Então, por último, o texto deve ser interpretado à luz do seu contexto. É o que eu disse. O texto deve ser interpretado à luz do contexto no qual ele está inserido. Amém? Nunca tire um versículo do seu contexto, porque vai ser um pretexto para heresia. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal se não é inscrito e deixa aí o seu like para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.